Aleluia. Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Tudo bem com você? Dias intensos nós estamos vivendo, não é? E nós queremos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todo o derramar do Seu Espírito em nosso meio, por toda a vida de Deus que está fluindo de nós, em nós, para que nós possamos juntos preparar um lugar para que a presença dEle possa repousar. Enquanto eu estava ouvindo o apóstolo Jordani na nossa conferência, eu pensava em algumas coisas, e uma das coisas que constrangiam o meu coração, irmãos, é porque quando eu ouvi o Senhor, há 15 anos atrás, sobre o chamado do nosso ministério, era para sermos um lugar que iria preparar um ambiente para que Deus pudesse nele permanecer. E não se falava, nunca tinha ouvido falar de alguém que pregava, ensinava sobre essa coisa que agora está em moda, né? Sobre preparar um lugar para Deus habitar. Hoje está todo mundo falando sobre isso. Mas você consegue entender que essa é a origem da nossa casa ministerial? Pessoas que querem ministrar a presença de Deus. Um sacerdócio que está dedicado a começar e terminar ao Senhor todas as coisas. Por isso o nome que nos identifica ser Tameon. Tameon tem a ver com esse lugar de imergir, de ser completamente entrelaçado com Ele. Um lugar que deseja tanto a presença do Pai, que tem como prioridade gastar a sua vida, o seu tempo, a sua força, todo o seu dom, para estar, para ministrar, para tocar o coração do seu amado. E quando digo um lugar, eu não estou falando do espaço físico. Eu estou falando de algo que acontece dentro de nós. E quando nos reunimos todos com esse mesmo coração, nós manifestamos um Tameon do lado de fora. E dentro das coisas que eu ouvi do Senhor, uma delas era que a consequência, o fruto desse encontro, desse tipo de gente que tinha esse interior chamado Tameon, expandido, desenvolvido, era que pessoas que não conheciam essa realidade, elas eram atraídas, e ao estar no meio dessa reunião, desse povo que se chamava por esse nome, elas experimentavam uma manifestação da presença com a qual elas ainda não eram acostumadas a ter. Tameon, enquanto lugar, apesar disso não ser a origem, como consequência da origem, que era dentro, quando esses irmãos que tinham essa devoção, essa paixão fervorosa por ministrarem ao coração do Senhor, eles se reuniam, isso transbordava de uma forma tão preciosa, tão violenta, que as pessoas que não tinham essa consciência ainda despertada, elas experimentavam, porque essa presença se tornava quase que como algo físico no meio dessas pessoas. Enquanto eu ouvi o Jordani falar do porquê o Pai trabalha até agora,
O Senhor me lembrou da nossa história, das palavras, e eu fui extremamente ministrado pelo Senhor. Porque enquanto Ele falava o porquê que o Pai continuava trabalhando, porque quem o Pai colocou no jardim para trabalhar no jardim havia caído. Então o projeto de Deus ficou sem administrador fiel. E como o administrador fiel, o trabalhador de Deus, foi despedido por conta própria, ele pediu demissão, então o Senhor tem que afastá-lo do seu projeto, do seu propósito. O Senhor continua trabalhando até Cristo, que vem para tornar isso visível, evidente, o porquê o Pai trabalha. E me lembrei da oração de Jesus para os discípulos, quando Jesus chama os discípulos e diz para que eles roguem ao Pai, para que o Pai envie trabalhadores para a sua seara. Me lembrei o contexto dessa fala. Jesus está exortando os discípulos. E quando Jesus vai exortar os discípulos, a fala está dentro de um contexto de que Jesus fala para eles: vocês conhecem os sinais? Levantem as suas cabeças, olhem para o campo. Os campos já estão brancos. Vocês não estão conseguindo entender o movimento de Deus sobre a face da terra. E quando Jesus diz: levantem as suas cabeças, olhem para os campos, eles já estão brancos, Ele não estava falando do trigo daqueles dias. Ele estava falando que havia chegado o tempo para que aquilo que ia manifestar o propósito do Pai fosse inaugurado sobre a face da terra. Então ele diz para que os discípulos roguem para que o Pai envie trabalhadores, trabalhadores que vão participar da sua seara. O que é seara? Colheita. Então, irmãos, o Espírito me fez lembrar que o Adão, enquanto representante da humanidade, ele foi colocado com uma função dentro do propósito de Deus: administrar um jardim. E o jardim tinha uma característica, se você for acompanhando a linguagem bíblica, toda vez que Deus usa a figura agrícola para falar sobre o seu propósito e a relação entre Deus e o homem, quando ele aplica essa ilustração, essa figura de jardim ou de agricultura, o foco completo está no fruto. Quantos estão comigo? Amém? Fruto pode ser alface. Fruto pode ser abóbora. O fruto da agricultura pode ser o quê? Milho. Soja. Algodão. Trigo. O fruto da agricultura pode ser qualquer coisa. Mas eu queria que você pensasse aqui agora, como um corte, no fruto de um pomar. O fruto de um pomar não pode ser verdura. O fruto de um pomar só pode ser uma fruta. E foi por comer o fruto de uma árvore que o administrador pediu demissão. Então, qual é o tipo de trabalhador que Jesus instrui os seus discípulos a pedirem que Deus envie? Trabalhadores que estão ligados à colheita.
E isso está dentro da linguagem agrícola, que Jesus, costumeiramente, Jesus e toda a Bíblia, utiliza para falar sobre a relação entre Deus e o homem e o seu propósito eterno. Amém, irmãos? Mas como a palavra é seara, vamos pensar que seja seara de fruta. Adão foi colocado no jardim com Eva para que eles pudessem cultivar e guardar o jardim. Então, o chamado de Jesus, ao instigar os discípulos a se colocarem como intercessores pela obra de Deus, está ligado a homens que vão trabalhar com aquilo que Deus havia levantado Adão para fazer. Estamos juntos? E para que Deus pudesse descansar, o homem precisa trabalhar. Quantos estão entendendo isso? E o trabalho do homem, o primeiro homem, que representa a humanidade, está ligado a administrar aquilo que Deus havia feito e ampliar aquilo para que a paternidade de Deus fosse revelada e estabelecida sobre toda a criação. Então, o trabalho de Adão não é colher o fruto que nasce das árvores do jardim de Deus. O trabalho de Adão está ligado a guardar o lugar e a cultivar o lugar onde Deus vinha para estar com ele todos os dias. Para que o Senhor possa descansar, nós precisamos preparar um lugar para que Ele possa vir estar conosco para sempre. Agora, por que eu estou falando isso? Vocês estão me entendendo, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver para mim com o sentimento de Antioquia. Por que nós estamos trabalhando nesses dias para cultivar e guardar o jardim de Deus? Para que o Senhor possa descansar. Descansar fala de um lugar para repouso. Um dia, os discípulos interrogando Jesus, filho do homem, Jesus, Messias, nós queremos te seguir. Então Jesus começa a declarar várias coisas importantíssimas para quem deseja segui-lo. E no final ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Entende como a Bíblia, ela tem uma linguagem que favorece poeticamente essa relação profunda e íntima entre Deus e o seu administrador fiel. É inteligente pensarmos, pastor Isaías, que tudo começa com um casal. É um singular coletivo. É um eu composto. O propósito de Deus é dado prioritariamente na sua origem a um casal que é composto de duas pessoas, mas que só são o que são juntas, unidas. Quando Eva surge do interior de Adão, Adão olha para ela e diz: ela é eu. Ela é verdadeiramente osso dos meus ossos e carne da minha carne.
ela é eu. E o que Deus está dizendo é que o seu propósito tem como premissa o cumprimento por meio de um organismo coletivo, Cristo e a igreja. Amém, irmãos? Então, antes do pecado era uma família. Quantas famílias eram? Uma. Quantos casais eram? Quantas raças eram? Uma. Então, entre Cristo e Adão, só há indivíduos. Amém? Mas antes do pecado de Adão, só há um coletivo. E da mesma forma, de Cristo em diante, só há um coletivo. Agora, isso não tem nada a ver ainda com o que eu quero pregar. É só para você entender o que eu quero pregar. Por que, Ada? Porque só tem um jeito de nós sermos um coletivo, um plural, um organismo que reúne todos nós. Então, pastor Isaías, você consegue compreender que quando Jesus diz, rogai ao Pai que envie trabalhadores, Ele não está falando de um monte de indivíduos. Ele está falando de pessoas que se tornarão um só coletivo. Elas não vão ter trabalhos particulares na seara do Senhor. Elas vão ter um só trabalho na única seara do Senhor. O Senhor não tem searas para que Ele nos dividisse no seu trabalho. Ele tem uma seara única, que é o mundo todo. E é nessa seara única que nós, como um eu coletivo, como igreja, corpo, vamos fazer a sua vontade, trabalhar para que Ele descanse. Só que nós só poderemos fazer isso, Larissa, coletivamente. E a palavra bíblica que ilustra, explica e teologiza isso é a expressão unidade. Amém? E é aqui que começa de fato que eu quero pregar. Por quê, Rafa? Porque só é possível ter unidade a partir de uma coisa. Pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Só é possível ter unidade pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós chegamos em Antioquia, nós vemos uma estrutura muito bem definida. Nós vemos uma coisa, como é que eu posso dizer? Avançada, amadurecida. Acho que é uma palavra boa. Nós vemos uma coisa assim, muito avançada. Só que nós acabamos muitas vezes negligenciando o protótipo e a palavra liberada para que Antioquia surgisse lá na frente. Coloca no telão aqui para mim, por favor. Atos capítulo 1, versículo de número 6.
Eu quero ler algo com vocês. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, ou como diz o Daniel, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que Samaria representa? Samaria representa a última base para que se cumprisse a palavra que Jesus havia dito aos seus discípulos. E se você ler o verso 9, lê o verso 9 para você ver. O que acontece exatamente depois de Jesus dizer isso? Foi elevado às alturas. A última palavra que Jesus diz, pastor Israel, é confins da terra. Que loucura, cara! A última palavra que Jesus diz, enquanto ele ainda está com os discípulos, antes da sua ascensão, é confins da terra. E a narrativa que mostra a última história bíblica para que a última palavra de Jesus comece a se cumprir é Antioquia. Então, Antioquia é um tipo de plataforma que inaugura o tempo último da última palavra de Jesus. Porque de Antioquia em diante, a última palavra está sendo preenchida de cumprimento. É de Antioquia à frente que nós vamos ver o Evangelho chegando aos lugares mais longínquos da terra. Mas qual é o padrão inaugural para que Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra seja preenchido de cumprimento? E qual é o propósito? Qual é o propósito, irmãos? Qual é o propósito? É encher toda a terra para quê? Ninguém sabe. Para que o Senhor tenha um lugar para descansar, irmãos. Para que Ele pede trabalhadores? Para que Ele não precise trabalhar. O que é que os trabalhadores vão fazer? Cuidar do jardim, protegendo e cultivando. E o que significa isso? Preparando um lugar para que Deus possa vir habitar perpetuamente. Então, para quê? Eles vão ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra, irmãos. O que é que os discípulos vão fazer nesses lugares? Vamos, os pastores aqui falem. Não, eles vão preparar um lugar para o Senhor descansar, irmãos. O Evangelho é o como isso vai acontecer, querido. Porque adianta alguma coisa eu chegar num lugar e dizer:
Ei, pessoal dessa casa, Deus quer vir habitar aqui, tá? Tchau. Ei, vocês, Deus quer vir habitar na terra. Deus não chamou pessoas para dizer coisas em seu nome. Ele chamou um administrador, um agricultor, e a sua especialidade é cultivar e guardar. Ele não enviou os discípulos com uma mensagem para que eles dissessem algo. Ele enviou os discípulos com uma mensagem para que eles se posicionassem entre o céu e a terra, para que eles vivessem de uma maneira em que a presença de Deus pudesse repousar. E por que eu estou dizendo isso? Porque qual é a única coisa que Ele dá para eles? A presença de Deus manifesta, irmãos. O que é que vocês têm que esperar para ir fazer? O Espírito. O que é o Espírito? Deus habitando conosco. Como é que você vai fazer isso nos lugares por onde você vai, se você não tiver o que isso significa dentro de você? Eu não tenho como ir a Jerusalém, pastor Josa, preparar um lugar para Deus habitar, se eu não me tornei um lugar em que Deus habita. Eu só posso ir na Judeia, meus irmãos, preparar um lugar para o Senhor habitar, se eu for um lugar em quem Deus habita. Eu não tenho como fazer uma casa sem discernir a planta, a estrutura, a essência e a essência da casa de Deus. Eu estou pregando isso aqui há tanto tempo, irmãos, vocês estão compreendendo? Para que serve a casa de Deus? Para que Ele possa habitar. O que é a glória de Deus? É o Espírito Santo, irmãos. Deus vai encher sua casa de glória, como? Pelo Espírito. Então, para que os discípulos fossem enviados a cumprir o propósito que é desde Gênesis 1 e 2, primeiro eles precisavam ser cheios do Espírito, porque senão eles iam transformar a seara de Deus em searas particulares, iam trabalhar cada um na sua própria obra. E o que é mais absurdo é que o livro de Atos mostra que foi exatamente o que eles tentaram fazer. Eles tentaram separar Jerusalém dos outros lugares. E vou dizer uma coisa para você, até hoje a igreja dos nossos dias tenta separar Jerusalém dos outros lugares. Sabe por quê? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles não podiam ir à Judéia, a Samaria, aos confins da terra, preparar um lugar para o Senhor habitar, se eles não fossem a própria habitação de Deus. É incoerente, não faz sentido. Segundo, eles não podiam ir às nações da terra, preparar um lugar para o Senhor habitar, se eles não fossem um coletivo, porque senão eles trabalhariam individualmente em searas próprias, e Deus não vai construir sobre as nações da terra casas para Ele habitar. A casa de Deus é a reunião de homens e mulheres que estão em Cristo, uma unidade coletiva. Jesus só tem um corpo sobre a face da terra. Você está entendendo isso, irmão?
Então o que chega em Antioquia é a primeira plataforma da última palavra de Jesus. Antioquia é o primeiro degrau do confins da terra. Estamos juntos? Qual é o modelo e o padrão que antecede e estabelece esse protótipo chamado Antioquia? Recebereis o Espírito Santo. Porque senão Antioquia seria uma fazenda de alguém, uma lavoura evangélica. Mas Antioquia não foi chamada pelo Senhor para ser uma revelação que caberia na individualidade de alguém. A primeira coisa que nós vemos em Antioquia é que eles estão ministrando ao Senhor. Para que Deus quer trabalhadores sobre a face da terra? Para cultivar e guardar, preparar o lugar para a sua... O que eles estavam fazendo em Antioquia? Eles eram cheios do Espírito, sim ou não? Então nós estamos querendo um monte de coisa, mas para nós é enfadonho ministrar ao Senhor. Nós estamos querendo entender como ser treinado para ir em um monte de lugar, para fazer um monte de coisa, mas a coisa mais importante, que é cultivar e guardar a partir da presença que habita, nós ainda estamos negligentes. Sabe uma coisa que para mim é violentíssima em Antioquia? É que além de Antioquia está reverberando a palavra de Atos 1:8, é que ela expande isso para uma nova perspectiva. É que Antioquia encarna essa mensagem como ninguém antes deles encarnaram. Antioquia não é um lugar, meus irmãos, de conveniências. Antioquia não é um lugar onde as coisas eram feitas por interesse. Antioquia não era um lugar onde as pessoas se movimentavam por causa daquilo que elas ganhariam em troca. Antioquia é um lugar onde o martírio, a canção de martírio, deveria ser, eu imagino, a canção que embalava os seus cultos todos os dias. E Antioquia era marcha fúnebre, irmãos. As canções de adoração. Você está me entendendo, irmão? Eu preciso que você entenda, porque senão Antioquia para nós vai ser só mais uma palavra jogada ao vento, e o vento mesmo vai pegar essas sementes e carregá-las sem que elas germinem em você, em mim. Não tem como nós sermos Antioquia, manifestarmos isso, sem nós amarmos a presença do Senhor mais do que tudo nessa vida. Porque o Senhor não vai nos enviar a lugar nenhum, além dessa cidade, a nenhum outro estado, a nenhuma outra missão, se não formos para trabalhar, para que Ele descanse. Agora escute. Que bênção. Nem cheguei nas anotações que eu fiz. Que maravilha. Mas o Luiz Hermínio pregou 2h30 ontem. Tô tranquilo. Pastora Célia, sabe qual que é a coisa mais louca que eu acho? É que nós vemos em Antioquia uma plataforma de cumprimento das palavras proféticas que saíram da boca de Jesus. O que é ser Antioquia? Antioquia é um lugar
onde as palavras proféticas repousam e se cumprem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Antioquia é a plataforma onde a última palavra profética de Jesus, já ressurreto, irmãos, encarna. Aqui, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você que congrega aqui nessa casa, nós não somos chamados a sermos pessoas que andam com palavras proféticas penduradas num chaveiro, colocadas numa estante, num quadro. O Senhor não chamou essa casa para ser um museu de profecia. O Senhor nos chamou para sermos um aeroporto de cumprimento. É onde as palavras vêm, repousam. Agora olhe para mim. Você entende que Deus está mostrando para nós um padrão? Ele está nos revelando um padrão. As palavras só vão repousar se antes o Espírito descer. Se não, irmãos, nós só vamos participar do tráfego aéreo. As palavras de Deus só vão fazer em Cacoal escala. E tudo que vamos ter na história do Senhor, como participantes do seu ministério, será termos dito as palavras que Ele disse a alguém, repetido para que elas fossem mais para frente a algum lugar. Irmãos, eu estou fazendo uma escolha na minha vida. Eu não quero ser apenas alguém que diz o que Deus vai fazer. Eu quero ser alguém em que Deus está fazendo aquilo que Ele disse que faria. Ah, mas a presença não vai repousar se nós não primeiro não amarmos a sua presença mais do que tudo. Quando amarmos a sua presença mais do que tudo, a presença vem. E quando a presença vem, as palavras aterrissam sobre nós. Por isso eu queria lembrar você e deixar claro que Antioquia é a primeira base. É o marco inicial da última palavra profética que sai da boca de Jesus. Porque você entendeu que Jesus estava profetizando? Você já conseguiu entender? Atos 1:8, Jesus está profetizando, irmãos. Jesus está liberando uma profecia, pastor Josa. E nós estamos tão preocupados com tantas coisas que Jesus disse, enquanto Ele ensinava algo para os seus discípulos, que estamos negligenciando a sua última profecia. Agora preste atenção, o Evangelho não é cronológico. O Evangelho, irmãos, ele é cairótico. A última coisa que Jesus disse é a mais importante de todas. Recebereis poder ao descer sobre vós, e depois todas as outras coisas. Muitos de nós queremos aprender a ser missionários. Queremos saber como cumprimos o nosso ministério, a nossa vocação. Alguns de nós queremos saber qual é o nosso chamado. Mas ainda não amamos a presença de todo o nosso coração. Não sentimos saudades do Senhor. Não temos desejo de estar com Ele trancados no nosso quarto. Não temos nutrido uma vida de cultivo e de guarda do jardim. Oh, meu Senhor, desperta-nos nesses dias. Somos frios, irmãos. Estamos acostumados, habituados a nos expressarmos em algumas reuniões de determinadas maneiras. Estamos num padrão religioso, mas a fome do Senhor, que é uma coisa do lado de dentro, ela está morrendo, secando dentro de muitos de nós. Não somos Antioquia, irmãos. Como se fôssemos um avião sem combustível.
dessa plataforma, desse aeroporto, só podemos enviar aviões carregados para suprir e cooperar com aquilo que Ele deseja fazer. Irmãos, dessa plataforma não vai sair nenhum avião vazio. Sabe por quê, irmãos? Aqui nessa comunidade nós não fomos chamados a ser aqueles aviões de... Como é que chama? Que faz risco no céu? Aqui nós não somos chamados a enviar esquadrilha de fumaça a lugar nenhum, não. Aqui é avião das Forças Armadas. Aqui é avião cargueiro. Nós vamos enviar daqui, é avião que carrega alimento. É avião que foi carregado com as sementes que nós estamos ajuntando no celeiro para os dias de fome. Aqui nós vamos enviar avião do exército de Deus, cheio de bala, de arma, de bomba. Pode ser que você esteja confundindo, irmãos, uma plataforma chamada Antioquia com empinar papagaio. Aqui nós não vamos levantar pipa, não, irmão. Que o propósito é só entreter e distrair. Não, aqui nós vamos enviar aviões para a guerra. Homens e mulheres que estão carregados do Espírito Santo. Pessoas que estão habilitadas a nutrir, a assistir, a reforçar, a encorajar, a fundamentar, a profetizar. Pessoas que serão enviadas a treinar o corpo de Cristo. Aqui nós não vamos enviar pessoas, irmãos, para colocar como medalha de honra do nosso ministério. Você pode estar confundindo avião com pipa. Cuidado, irmão. Talvez você esteja pensando em um envio como uma missão de férias. Aqui nós não vamos enviar ninguém em missão de férias, não, irmão. Nós não vamos enviar ninguém aqui para conhecer o Nordeste 2 semanas, não. Se você quiser fazer isso, compre sua passagem e vá passear com a sua família. Quantos estão entendendo isso? Antioquia é um lugar onde a última palavra profética de Jesus repousa e começa a se cumprir. Agora, sabe o que é mais louco? Eu quero concluir aqui. Outro dia eu prego que eu anotei. Sabe o que eu quero dizer para a gente concluir? É que Antioquia é o início do cumprimento, mas não é onde a última palavra de Jesus se cumpriu por inteiro. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é bonito nós nos chamarmos de Antioquia, é ou não é? É bonito vir irmãos de tudo quanto é lugar aqui, há anos que eles vêm vindo, e eles dizerem que aqui eles encontram uma igreja como a igreja de Antioquia. É bonito. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o que você está disposto a assumir como responsabilidade e como renúncia para que nós nos tornemos algum marco do meio dessa história que começou em Antioquia, mas que ainda está em desenvolvimento, para que toda a última palavra de Jesus se cumpra sobre a face da terra? Até onde você está disposto a obedecer? Até onde você está disposto a ir com o seu Senhor? Lembrando que nós já identificamos o motivo e o padrão.
trabalhadores para ele descansar. O que esses trabalhadores fazem? Cultivam e guardam. Porque o chamado que Jesus mostra que nós deveríamos clamar para que nós recebêssemos vocacionados, era para aqueles vocacionados que fariam a mesma coisa que Adão foi chamado para fazer. Então nós não vamos enviar ninguém ao Nordeste. Primeiro, se essa pessoa não for um jardim particular onde Deus vem. Porque senão como você vai cuidar do jardim de Deus, Isaías? E preparar um lugar para Ele? Como você vai ter lá 2 pés de coco? Armar a rede para o Senhor? Se dentro de você o Senhor só encontra tribulação, só encontra ansiedade, mas não encontra em você um lugar para que Ele repouse. Só encontra distração. Só encontra, irmãos, ansiedade, angústia. Se dentro de nós o Senhor não está encontrando, só um minutinho aqui. Eu não quero orar pelas minhas coisas agora. Eu quero apenas adorar a sua presença. Eu quero sentir tua presença. Eu quero me derramar na tua presença. Eu quero conhecer tua presença. Eu quero carregar tua presença. Eu quero ter a tua presença mais do que tudo em minha vida. Como o Senhor vai nos fazer armar a rede do lado de fora, se ela ainda não foi armada do lado de dentro? Esse é o tempo, irmãos, onde os aviões deveriam estar sendo abastecidos. Enfileirados, esperando o bradar do Espírito. Você já viu isso, Isaías? Taxiamento. Só que eu acho mais doido é quando eu vou naqueles aeroportos tipo Guarulhos, que é um avião assim, outro assim, um monte de pista, aqueles avião enorme, uns um pouco menor, uns muito grande, e tem um carinha assim, um triângulozinho, e ele fica, eu não sei lá o que ele faz, né? Mas aquele monstro só se move depois de um sinal que ilumina, muito específico. Reunidos estavam os irmãos em Antioquia, quando de repente disse o Espírito Santo: separai-me agora. Um grande avião só se move depois de um sinal que ilumina. Se nós estivermos habituados a ter o Espírito se movendo nessa morada, não conseguiremos discernir os sinais sutis que iluminam a partida, a organização do envio das aeronaves. Eu concluo chamando você, irmão, para se posicionar. Se o Senhor tem nos chamado de Antioquia, eu preciso perguntar: qual é o tipo de gente que decola desse aeroporto? Você está pronto para isso, irmão? É isso mesmo que você quer na sua vida? Eu não vou ser demagogo aqui não, irmão. Eu olho para muitos de vocês, humanamente falando, eu encaixaria vocês em várias missões. Você já tem habilidade humana para fazer isso. Alguns de vocês têm habilidade até de sobra. Mas a questão é, e o lugar para ele habitar?
Será que você vai conseguir depender do Espírito para tudo quando você for? Se você não consegue depender agora, você não conseguirá lá. Será que o Senhor vai poder encher você de sementes, de cereais? Será que você já tem estrutura? Isso se chama martírio. Já tem sofrimento suportado suficiente para que você seja um cargueiro que carrega toneladas de comida? Como Davi foi enviado à guerra para servir queijo para os seus irmãos, mas havia uma estrutura de devoção formada no interior daquele menino. Ele amava o Senhor mais do que todas as coisas, e ele expressava isso ao Senhor todos os dias da sua vida. Um delivery de queijo se torna um assassino mortal de gigante, porque não é o que Davi estava preparado para fazer, mas era o trabalhador da seara que ele havia se tornado por amar o Senhor mais do que todas as coisas. Tem muita gente aqui, irmão, que já é benjamita, habilidoso com arco e flecha, mas ainda não sabe discernir o vento. E a principal habilidade de um arqueiro é o vento, que não depende em nada dele mesmo. Muitos aqui já são arqueiros habilidosos, poderosos, só que sem vento. Só que na vida real, você nunca vai lançar sua flecha sem vento, meu filho. Não se concentre nas suas habilidades. Aprenda a discernir o sopro do Espírito, porque aqueles que são nascidos do Espírito, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Feche os seus olhos, vamos orar. Nós queremos te entregar tudo, Senhor. Temos orado, temos buscado o Senhor, mas nessa noite nós queremos ser resposta da nossa própria oração. Acha-nos como trabalhadores dessa seara. Acha-nos como trabalhadores dessa seara, que vão aos lugares mais remotos, aos confins da terra, preparar um lugar para que você possa descansar. Descansa em nós, Senhor. Descansa em nós, presença maravilhosa. Descansa em nós, presença bendita. Descanse em nós e através de nós, doce Espírito Santo. Nós abençoamos cada irmão, cada irmã aqui, para que nós sejamos homens e mulheres, como igreja, sejamos essa plataforma de cumprimento das palavras proféticas. Que não sejamos apenas aqui, Senhor, megafones de profecia, mas que sejamos aqui um aeroporto onde as palavras proféticas podem descer e repousar, para que daqui aviões supridores sejam enviados, aviões abastecedores, caças de guerra, aviões que levam munição poderosa, bomba, míssil, verdadeiros tanques de guerras sejam enviados para a batalha dessa casa, Senhor. Ah, Senhor,
Mais uma coisa te pedimos: não deixa que sejamos tentados a nos mover, a dar um passo com esse avião, se as sinalizações do Espírito não forem claras para nos governar na partida, na decolagem. Que não decole nenhum avião nessa plataforma sem os sinais do Senhor, sem a iluminação. Oramos para que tomemos forma, porque o último homem que retoma aquilo que começou no jardim, o homem chamado Cristo, é um homem coletivo. Faz isso em nós, ajusta-nos uns aos outros, até que possamos ser um coletivo a serviço da sua seara, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Volte para o seu lugar e decida hoje a ser alguém em quem o Senhor habita e descansa, e encontre em você um lugar de prazer, um jardim íntimo. Aleluia.